Wagner, a gente falando ainda de Vorcaro e tal, e já começo a fazer quase que uma transição, né, para a próxima pauta. Aparentemente todas elas vão se ligar por um fio condutor que está ligado especialmente ao uso, né, e aí é um tema que você fala com uma propriedade absoluta, né, ao uso das mulheres como instrumento, né. O Vorcaro, e eu vou repetir aqui uma notícia que eu trouxe pela manhã, eu ainda estou terminando de apurar, por isso eu preservei os nomes, mas dada a situação da prisão, eu acho por bem trazer, né, o Vorcaro, segundo a minha apuração, ele pagou em 2018 mais de R$1 milhão e comprou uma agência de modelos brasileira para que ela servisse de uma espécie de lavanderia de modelos, né, para trazer de fachada, para trazer modelos europeias, né, para que elas atendessem não como modelos, mas como garotas de programa nas festas. É um esquema muito bem bolado, tá? Convites feitos por ligação, com promoters, não é tudo em Trancoso, como o pessoal acha, né? Jogaram para Trancoso assim, porque vai ter pouco registro lá, mas rolou muita coisa nos Jardins, em São Paulo, né? E que faz mais sentido até do que os caras deslocarem essa central de poder para a Bahia, né? Vorcaro nunca fez uso, aparentemente pelas denúncias que eu recebi, do serviço das garotas de programa, o que para mim é mais genial do que o Epstein, né? Porque o Epstein ainda se colocava na cena do crime, esse cara, ele só deixava com que os seus interesses econômicos, comerciais, se, enfim, manchassem naquela situação que pudesse ser usada contra ele depois, né? E uma das namoradas, Sugar Baby, como está sendo chamada pela mídia do Vorcaro, não sei qual seria o papel dela na relação, o nome dela vai aparecer na matéria, mas por enquanto eu preservo, ela era a agente de relações que trazia as meninas e tal, e ajeitava tudo, né? Indo desse lado mais Epstein, do lado mafioso para o lado Epstein, né? Depois eu quero conectar isso com fatos recentes em que nós tivemos, né, e aí a gente vai poder desdobrar melhor casos extremados de violência contra as mulheres nos últimos dias, um estupro coletivo, mais de um, né? Aquele mesmo grupo ali, Gracia. Ele tá bem colocado, né? E a gente vai poder falar sobre isso para chegar no final depois e mais uma vez os corpos de mulheres ali no caso do Irã sendo alvo, né? De países que se orgulham da precisão dos seus mísseis, ou seja, alvo a gente não erra, a gente consegue achar o Ali Khamenei, né, no buraco do buraco do buraco, mas, puxa vida, acertamos uma escola de meninas com professoras mulheres e alunas mulheres. Então, fazendo essa conexão das festas de Vorcaro, né, aos crimes que nós vimos acontecer no Brasil nos últimos dias, com complacência do Poder Judiciário, né, chegando até esse caso dos corpos de mulheres serem os primeiros a tombar nessa guerra. Infelizmente, né, eu vi uma cena daquele tal conselho de paz do Trump, que na verdade é um conselho de guerra, né, e quando, nunca, jamais, em tempo algum, a gente vai conseguir ver a paz associada à masculinidade. Não dá, né? A masculinidade hegemônica de hoje. Talvez em algum tempo, quando ela for outra masculinidade, ou quando deixar de existir esse conceito, talvez, né? Que eu acho que é o meu sonho, mas talvez eu devesse chamar de utopia, mas não tem. A masculinidade atual, ela é afirmada por três coisas. Pela virilidade que tem a conotação de força, pela virilidade que tem a conotação sexual e pela virilidade que tem conotação financeira, de sucesso financeiro. E isso não consegue se separar. Esse texto que eu publiquei no DCM, que se chama, nem vou me lembrar mais o nome, mas Epstein-Klein, transfusão de órgãos e transplante de órgãos, orelha e enfim. Ele é um caiu. Perdemos a professora Lenira aqui, ela tá aqui, mas não aparece. Deixa eu ver aqui. Agora veio. Agora veio. Esse texto fala exatamente disso, né? Ontem eu estava vendo com meu filho está terminando de ver Breaking Bad essas alturas do campeonato, eu estava vendo um pedaço que eu não estou vendo direito,
E uma hora ele fala para mim, mãe, eu não consigo entender por que se ele tinha 5 milhões de dólares, ele simplesmente não pegou esse dinheiro e foi embora. Ele não parou de produzir mais. E aí eu falei, por que o Elon Musk não para de fazer confusão para ganhar mais dinheiro, se ele não consegue nem gastar o dinheiro que ele tem hoje? Por que o Daniel Vorcaro não para no momento? Por que o Trump era bilionário e não ficou quieto no canto dele, curtindo a vida dele, sendo bilionário? Porque a existência... E aí é engraçado, porque a gente fala muito de identitarismo, em geral, falando de mulheres, de negros, de LGBT. Mas o identitarismo estruturante no capitalismo é o identitarismo dessa masculinidade tóxica. Ele só se sente poderoso e pertencente a esse grupo de pessoas exclusivas, porque note que comprar avião, comprar ilha, comprar viagem, isso tem alguns milhares deles que conseguem, e eles chegam a um ponto que eles não conseguem mais se diferenciar por isso, porque todos eles têm muitos aviões, muitos iates, muitas ilhas, muitos não sei o quê, e aí isso torna eles iguais, eles precisam afirmar esse poder. E uma das estratégias mais comuns de afirmar esse poder é essa demonstração de que eu consigo a mulher que eu quiser. Isso acontece muito no futebol também. A gente repara que o identitarismo dessa masculinidade hegemônica, né? A primeira coisa que o cara do futebol, né? Não são todos, obviamente, mas a grande maioria faz é arrumar uma mulher famosa, né? O Vini Júnior com a não é o nome da moça? Virgínia. Né? Sempre tem uma coisa de eu preciso afirmar a minha masculinidade e eu afirmo ela pelo acesso às mulheres, como eu afirmo pelo acesso aos carros. Então, a mulher na visão deles, e aí tem uma pesquisadora que eu acho que é muito importante as pessoas lerem, que se chama Valesca Zanello, que fala disso. Ela tem um livro que, inclusive, que se chama Prateleira do Amor, que é essa coisa, as mulheres tentando se colocar na prateleira para poder... E estar em lugares mais altos para poder se afirmar em sua identidade a partir de ter um homem, mas os homens afirmando a sua identidade a partir de ter uma mulher que é padrão e que vai ser considerada. Mas não somente uma. Se você for rico, riquíssimo, né, bilionário, uma não vai ser suficiente. Você vai precisar exibir isso, ainda que seja num ambiente fechado, em que só tem os seus coleguinhas para ver você consumindo mulheres. A parte engraçada é que vários deles, quando você vai conversar com mulheres que trabalham nesse ramo, você vai ver que um monte deles não dá conta do sexo em si. Eles não têm condição por uma série de coisas, porque usa droga, porque bebe muito, porque não tá afim mesmo, porque um monte de coisa. Mas só o fato de você frequentar um lugar onde estão, e aí no caso dos sul-americanos e do nosso viralatismo, precisa ter mulheres europeias, que são mais difíceis de consumir, porque são mais inalcançáveis. Então, é todo um formato, e aí, que perpassa qualquer masculinidade. Então, você pega os meninos ali do Pedro II, né? Que são jovens, né? De 18, 19 anos, que vão fazer isso. E, segundo consta, já apareceu uma segunda denúncia. Esse não deve ser o primeiro caso. O que é comum, né? Toda vez que você puxa minha mãe chama corda de caranguejo. Toda vez que você puxar um caranguejo, vai vir um monte de caranguejo. Nunca vai vir um só. E em casos de assédio, de estupro, isso é a afirmação do poder. E por que precisa de coleguinhas? Porque se o cara quisesse se vingar da menina, só se vingar da menina que deu o não para ele... primeiro, por que o não é tão grave? Porque o não é o enfraquecimento dessa identidade. Como assim? Eu quero consumir essa mulher e ela não está disponível para mim e resolve escolher que o corpo é dela e eu não posso usufruir? Né? Então, isso é inaceitável para essa identidade. Segundo, por que ele chama os amigos? Porque a afirmação de poder nunca vai acontecer. Aliás, nunca não. Eventualmente acontece em quatro paredes, mas ele precisa... Sabe uma coisa que é uma piada, que é uma das coisas mais misóginas, mas mais representativas desse processo? Que, se você estiver numa ilha deserta com a Angelina Jolie, e aí a piada termina com... Você pede para a Angelina Jolie se vestir de homem para você contar que está comendo a Angelina Jolie. Porque o fato em si não é suficiente. Eu preciso ter um macho do meu lado para quem eu afirme
a minha conquista. Se ninguém ficar sabendo, assim, não tem graça. Eu já ouvi coisa do tipo assim, fulano poderia, sei lá, saiu com uma pessoa muito famosa, uma mulher maravilhosa, estonteante famosa. Aí o cara diz assim, tá, mas rolou. Mas eu não sei se seria legal, porque ela não vai te dar um certificado, daí não vai adiantar, né? Você não vai ter como provar, ninguém vai acreditar que você teve ali, então, né? Ou o contrário, eu lembro de um amigo meu, para você ver como isso é, que tá longe de ser o cara mais machista que eu conheço, bem longe, mas que ele dizia, por exemplo, ele agora tá com problema de saúde, mas quando ele antes dele ficar doente, ele se aposentou e aí ele dizia que existia, olha a expressão, olha como isso é misógino. E, gente, tô falando, ó, tá muito longe de ser o cara mais machista que eu conheço. Mas ele dizia que tinha namorada pantufinha. Era a expressão. E o que é namorada pantufinha? É quentinho e bom de ficar em casa, mas não dá para sair na rua. Olha, o nível de... E o princípio é o mesmo para todos esses fatos. Para o cara que precisa chamar os amigos para estuprar a mulher que disse não para ele, até o vorcaro que consegue enriquecer manipulando pessoas, e o Epstein, que consegue enriquecer manipulando pessoas, e uma das formas de manipulação é colocar o cara em situações sexuais que envolvam o consumo de mulheres, e aí eu estou usando essa expressão que é bem pra gente, ou de meninas, que é bem pra gente, é pra se horrorizar mesmo, mas é assim que é a visão deles, não é a minha, obviamente. Na minha, isso chama exploração, né? Mas na visão deles é o consumo de meninas e mulheres para se afirmar diante dos colegas, porque não é o fato em si, nunca é. Nem prostituição, nem estupro, nem exploração de crianças, isso nunca tem a ver com desejo sexual, isso sempre tem a ver com afirmação de poder para reconhecimento de uma autoidentidade masculina afirmada. Então, todos esses casos têm esse mesmo desenho, né? O caso da decisão dos Estados Unidos de assassinar 180 meninas e mulheres numa escola, meninas de 8 a 12 anos, tem um peso um pouquinho diferente, porque tem uma tradição também de estrutura de estratégia de guerra, e sim, é assim que eles chamam, de você destruir as mulheres e as crianças é uma forma de fazer os homens, que supostamente têm o poder sobre essas sociedades, aceitarem a dominação sobre eles. Uma das estratégias, por exemplo, os Estados Unidos usa de maneira sistemática, isso é conhecido, é estupro em massa. Então, você pega homens que estão quebrados psicologicamente, porque não pensem que isso não cobra um preço alto dos homens, que estão numa guerra, estão longe das suas famílias, que vivem recebendo ordens absurdas, que vivem vendo os seus amigos morrendo destroçados. Uma guerra que não tem sentido para eles, porque eles não estão ali porque eles estão defendendo o país deles, porque eles acreditam nisso. Outro dia eu vi uma reportagem e aí tinha uma entrevista com um cara que é um veterano de guerra dos Estados Unidos, e perguntaram para ele por que as pessoas vão para o exército. Ele falou, pobreza. E ele responde, estão na lata, assim. Então, a maior parte das pessoas ali, algumas até se enganam que tenha esse sentido patriótico, mas a maioria, isso é um auto-engano e também uma forma de cooptação ideológica em que você desliga a pessoa da própria realidade. Só que sempre essa alienação tem um limite. E aí, nesse caso, o limite passa por isso. Eles estão destroçados. E aí você olha e fala, olha, vocês peguem as moças da vila, isso acontecia no Vietnã, né? E era uma tática. Os caras faziam, depois eles voltavam piores, uma boa parte deles, né? Porque não é uma alegria, não é uma coisa impensada. Então, matar as meninas é uma decisão política de um país como uma estratégia de guerra para desestabilizar um povo. Então, que tem relação com essa misoginia, porque ela entende a sociedade como os homens o lugar de decisão e as mulheres o lugar de chantagem em relação aos homens, e é uma estratégia de guerra.
mas elas funcionam ligeiramente diferente no aspecto em que você olha, né? Uns, na exploração das meninas e mulheres, você afirma a sua identidade masculina por essa virilidade pseudossexual, porque ela não é sexual, né? Ela é afirmação de poder, assim como ter um monte de dinheiro e ter um carrão, e ter uma motona, e ter um não sei o quê, tudo isso é afirmação de poder para resolver problemas identitários de quem não se gosta, de quem não se afirma em si, de quem é muito inseguro. Isso é sempre sinal de muita insegurança, isso parece muito contraditório, mas, na verdade, quem é seguro de si não tem porquê, né? Ficar avisando para os outros, ficar mostrando para os outros. Né? Ele está de boa, vivendo a vida dele, ele vai viver o que ele quiser. Mas não, porque o querer é moldado, né? O querer não é inocente, ele não cai da extraterrestre, não é do âmago, ele é construído socialmente. E aí, para esses homens super ricos, eles se afirmam nessa virilidade da força. Essa virilidade da força pode se afirmar na guerra, onde você manda um monte de bomba matar menininhas de 8 a 12 anos. Eu passei por um processo, essa semana passada eu estava na audiência judicial, vou terminar com essa história. 11 de agosto de 2022, teve uma mobilização aqui em Florianópolis, onde uma menina de 23 anos na época foi presa, supostamente, depois foi comprovado que não havia, pichar muros, né? Ela tinha umas tinta guache e foi presa por isso. Ela foi perseguida pelos policiais da Dadá. Eu participei da audiência judicial porque ela está respondendo criminalmente por agredir um policial. Só que a menina tem 1,52 m, sei lá, e 43 quilos. E o policial é um cavalo, dá 2 de mim. Eu tenho 1,76 m, para quem não sabe, eu sou grandinha. Ele é mais alto que eu, mas muito mais largo, porque eu sou, né, mais ou menos magra. Então, eu me lembro no dia que eles formalizaram a acusação para o delegado, eu falei, cara, sério que você não tem vergonha de ser um machão desse tamanhão e dizer que aquela menina ali, de 40 e poucos quilos, machucou você? Mas é muito contraditório isso, né? Pega até mal, né? Pega até mal para coisa do militar depois na caserna lá. O cara se permite isso se for para criminalizar ela. Exato. Mas no bastidor, de repente, é outro papo, né? Então, mas é muito maluco, porque ele teve que olhar, era um policial da Polícia Militar acusando a menina para um policial da Polícia Civil, que registrou a queixa. Na verdade, com essa queixa somada às outras, eles conseguiram fazer ela passar uma noite no presídio, o que é uma coisa completamente absurda, né? Todo o diálogo desde o início era: não há por que levar essa menina nem para a delegacia, porque se ela tiver feito o que vocês dizem que ela fez, registra o termo circunstanciado. E é engraçado que a promotora me fez essa pergunta. Eu falei, você sabe qual é o procedimento? Eu falei, olha, eu não sou advogada, mas até onde eu sei, crime de menor, né, se for crime, mas é de nenhum potencial ofensivo, depois mas você lavra o termo circunstanciado e libera a pessoa, né? Se liberar o Vorcário e o Fabiano Zettel, para a gente voltar ao início, porque teoricamente não tinha potencial ofensivo, e aí depois, quando descobre que tem, bota na cadeia de volta. Mas uma menina que era estudante, tinha, né, nenhum. E aí eles fizeram essas eram várias acusações, e as acusações somadas passavam de 4 anos a pena mínima, e daí elas tinham que passar por uma audiência judicial e só podia passar, não podia ser liberada antes, e aí isso fez ela passar uma noite no presídio. Mas o que eu acho simbólico é isso, é que em determinadas situações você sacrifica essa pose, né? E nesse caso das meninas no Irã é mais ou menos isso, porque você não pode dizer que é realmente demonstração de força um país com o maior arsenal bélico do mundo, ou dos maiores, porque hoje em dia a gente já não sabe se o da China não é maior, mas um dos maiores, precisa explodir uma escola com um monte de menininha de 8 anos e matar 150, 180, eu já não consigo mais saber quantas foram, para afirmar o seu poder. Mas é isso, em determinados momentos eles sacrificam uma coisa em detrimento da outra. Todas elas, no fim das contas, têm o mesmo sentido, né? Que é a afirmação da identidade masculina, que passa pela guerra, pelos crimes financeiros, pela violência, pela exploração sexual de meninas e mulheres,
né, é contraditório, né? Por que um homem vai se sentir poderoso se ele consegue estuprar uma menina de 9 anos? Não há poder nenhum nisso. A menina é obviamente frágil e obviamente que qualquer... Mas eles constroem esse raciocínio contraditório na cabeça para se afirmar. E na minha leitura é isso que aconteceu no caso da escola. Para quebrar o emocional dos outros, a gente aceita demonstrar a nossa própria covardia em matar meninas absolutamente indefesas dentro de uma escola estudando. E a gente precisa lamentar muito esse fenômeno, né? Porque é a demonstração mais absoluta da covardia dessa masculinidade representada pelo poder no capitalismo.